Vamos começar o programa de hoje falando sobre reaproveitamento na decoração. Tá muito bom a gente falar sobre reaproveitamento, né? Há poucos programas atrás a gente falou sobre reaproveitamento no artesanato, sobre tantas coisas que existem no meio ambiente para a gente aproveitar. E a gente viu matérias muito interessantes, pessoas transformando materiais, canos de PVC em luminárias, em bolsas, em tantas coisas legais. A gente viu também na cozinha como a gente pode aproveitar os alimentos, as cascas dos alimentos. E agora também na decoração. Que bom, né? Saber que a gente pode sempre aproveitar. Eu recebo a arquiteta Luciana Araújo, que vai nos dar essas dicas. Tudo bom, Luciana? Tudo jóia. Obrigada, tudo bem. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e trazer mais essas dicas pra gente, porque realmente, às vezes a gente quer mudar alguma coisa em casa, ou a gente não quer disponibilizar de alguma coisa que a gente gosta, de um móvel, de alguma coisa que a gente tem em casa, e a gente pode, então, utilizar isso e reutilizar de uma outra forma? Claro, pode e deve, né? Muita gente tem medo de falar, vou mudar de casa ou vou fazer alguma mudança e vou ter que perder tudo, vou ter que trocar tudo. E o mobiliário é um item caro, né? É, verdade. A gente gasta muito dinheiro para comprar um mobiliário, então a gente não pode simplesmente desfazer e comprar tudo novo. Então, o que a gente pode fazer? Reutilizá-los de outras formas. Dependendo, às vezes você vai utilizar, muda o uso do mobiliário. Então, você transforma, às vezes, uma mesa sua que você tem, uma mesa de jantar, pode virar uma mesa do escritório. Você pode transformar um aparador, às vezes, pode ser um apoio no quarto. Um gaveteiro pode virar um criado mudo. Né? Então, o que a gente tem que pensar é qual que é a melhor forma, no novo layout que a gente vai ter, da gente utilizar esse mobiliário, às vezes, de uma outra forma. Verdade. Né? Tirar o uso que você já está acostumado que ele tenha. Às vezes, só de mudar de lugar, de ambiente, ele já dá uma cara nova. Porque a gente cansa, né, claro, das coisas que estão ali há muitos anos e a gente quer dar uma cara nova. Vamos ver umas fotos, então? Vamos sim. Né, que você trouxe pra gente? Isso. Ó, Pode comentar. Esse apartamento é um apartamento de um cliente nosso que é um apartamento alugado, que é um bom ponto que a pessoa não fala, não vou investir no apartamento alugado, porque eu vou sair daqui a pouco, nada é meu e tal. Verdade. Né? Esse apartamento é o segundo apartamento deles, depois eu vou mostrar o primeiro. Que a gente reaproveitou. Tem um painel de televisão, que muita gente tem medo de ter um painel, falando, vou fazer um móvel sob medida e depois como é que eu vou fazer? Esse painel foi reaproveitado, porque ele já foi pensado com a possibilidade de tirar dali. Então, ele já foi projetado de forma que amanhã a gente consiga tirar ele sem danificar. Né? Para a gente conseguir usar em um outro lugar. O mobiliário também foi todo aproveitado e o sofá veio do outro apartamento, que depois a gente vai fazer essa comparação para vocês enxergarem. E o principal é você ver a proporção. Né? A gente tem que manter sempre essa proporção. Então, esse sofá, a sala que agora é uma sala maior, então tem mais mobiliário do que tinha antes, mas a gente conseguiu fazer um layout que manteve esse mobiliário que eles tinham, só acrescentando alguma coisa, continuou bonito. Né? Não perdeu a cara do cliente, nem nada disso. Verdade. Isso aí é a mesma sala de um ângulo diferente. A mesma sala vista de um outro ângulo, exatamente, que a gente reaproveitou o sofá, a mesa de centro. Lá no fundo, a mesa de jantar foi nova. Outra coisa interessante que a gente fez, acho que na próxima imagem a gente vai ver isso melhor, que é a mesa de jantar deles. Eles tinham uma mesa menor, para 4 lugares. Como a gente utilizou cadeiras, que são cadeiras de design, que a gente consegue comprar, para complementar, comprar novas cadeiras idênticas. Né? Então, a gente utilizou desse artifício aí na hora de fazer o projeto. Né? E como esse apartamento também é alugado, a gente continuou com o projeto nessa sequência. Aí a mesa que eu falei, que agora é uma mesa de 6 lugares, tá vendo? Mas ninguém fala. É verdade. Né? Que antes ela era de 4, e agora a gente tem 6 cadeiras e continuam todas idênticas. Da mesma forma. Isso é bom, né? Porque às vezes a pessoa compra uma cadeira muito diferente, depois ela... É claro que às vezes também combina, se dá para você misturar um pouco, né? Claro. Dependendo
do design da cadeira, você pode misturar, colocar 2 de um jeito, 4 de outro, Sim. nada impede. Nada. Né? Outra coisa também que é bom, às vezes o pessoal coloca na cabeceira, colocar 2 poltronas diferentes e tal, que você consegue complementar. Às vezes você não vai achar a cadeira igual. Aí você complementa com uma poltrona diferente, que vai ficar bonito do mesmo jeito, às vezes até mais. Porque às vezes a pessoa, ela, como nesse caso, mudou de apartamento, ela, puxa vida, vou ter que comprar todas as cadeiras de novo? Isso, não, você pode. Claro que com um bom senso, né? Com uma ajuda, né? Com ajuda profissional, Sim. principalmente, que ajuda demais, né, até pra gente ter uma visão diferente. Porque às vezes você está acostumado com aquele imóvel naquele lugar, você tem um bloqueio para mudar ele de lugar, né? Verdade. Então, vem uma pessoa com um olhar diferente sobre o seu móvel, já tem com certeza. Dá um resultado bacana. A gente tem mais foto? Isso. Essa era a mesa de jantar deles antiga. Que virou a mesa do escritório. Entendeu? Então a gente deu um novo uso para a mesa de jantar. O pendente que está aí era o pendente que estava em cima da mesa de jantar e agora ficou no espaço do home office, integrado com a sala. Ótimo. E ficou ótimo. Que ficou é essa questão. A gente estudou a proporção do espaço, não tinha como usar essa mesa. Né? E na varanda, a gente utilizou também as banquetas deles. Aquele móvel azul ali também, ele foi reutilizado e a gente laqueou ele de novo com uma outra cor para dar uma cara também diferente. Verdade. Né? E o tapete era o tapete da sala, que agora foi para a varanda, porque eles mudaram para um apartamento maior. Isso é muito bom, né, gente? Porque você tem peças bacanas, bonitas, que não foram, lógico, baratas. Você pode muito bem reaproveitar, colocar num outro lugar, mudar a cor, né? Dar uma mudadinha na cara dela. Às vezes muda um puxador, né? Como você mudou as luminárias de lugar também. Quer dizer, é importante o profissional, né, Luciana? Acho que é muito importante. Assim, claro que tem gente que gosta, e tem gente que tem bom gosto, já tem um dom assim, para decoração, lê muito, vê muitas revistas. Ajuda muito também. Mas o profissional é diferente, como você diz, as proporções, as medidas, o que fica bem aqui, o que fica bem ali. Às vezes uma mudança, um olhar de profissional é diferente do nosso, né, do leigo. É diferente. Até porque a gente faz muito estudo também, né? Não é assim, a gente não chega e fala, vamos mudar, vou colocar isso aqui, isso aqui, aqui. A gente faz um trabalho em cima disso, estuda vários tipos de layout, até chegar na melhor composição para o resultado ser bom. Ok, tem mais foto? Aí esse é o quarto, nesse quarto, que era passou a ser o quarto do filho, a gente utilizou esse painel de TV que antes era do quarto do casal, passou para o quarto do filho. A cabeceira da cama, que era uma cabeceira de cama de casal, agora fez uma composição nesse quarto, na cama, fazendo como se fosse um apoio do sofá. Então foi assim, praticamente tudo utilizado, dando uma nova cara, um novo uso. Ótimo. E, quer dizer, para medir a parede, medir o canto que vai caber o painel e tudo, tem que ser todo uma medida bem feita, né? Porque às vezes a gente tem que ter uma conferência. Chega lá no final, não dá. Chega na hora, não deu. Aí você já mexeu tudo, fez a bagunça toda e o negócio deu errado. É verdade. Né? Por isso que tem que ser pensado. Né? Com certeza. Vamos ver mais fotos? Aí esse é o mesmo quarto visto de outro ângulo. Então, aqui a gente utilizou aí, a gente está vendo a cabeceira, que antes era uma cabeceira de cama de casal. Só que agora a gente girou a cama e ficou nesse quarto de brincar do filho deles. E eu gosto tanto da cama assim, eu acho que economiza tanto espaço no quarto, né? Quando a cama está atravessada no meio do quarto. Claro que em algumas situações não dá, mas eu acho que ganha tanto espaço quando a gente encosta a cama, libera, né? A circulação. Libera a circulação. Quer dizer, ele tem um tapete grande ali que ele pode brincar, ele pode circular. Não fica batendo até a canela na cama, né? Verdade. Eu vou em alguns lugares e falei assim, ai meu Deus, eu não sou arquiteta nem decoradora, mas eu acho que se fosse eu colocaria essa cama. Empurra isso aqui pra lá. Empurra essa cama pra lá, vira essa cama pro canto, né? Porque tem alguns quartos, porque quando o quarto é muito grande, tudo bem. Mas não é o usual. Não é o usual. Tem alguns quartos bem pequenos que a cama está atravessada no meio do quarto. Ai, não dá. Eu falo assim, gente, não é possível, vamos virar essa cama. Vamos liberar esse espaço. Vamos liberar esse espaço. E realmente isso é muito importante, né, Luciana? Às vezes coisas simples. São uma mudança. Exatamente. Esse casal, os clientes, eles falam, nossa, nós não conseguimos aproveitar tudo. E a gente aproveitou tudo. Outra coisa que é importante também, que a gente viu nas fotos,
é usar um mobiliário, igual você falou, com os tons mais neutros, né? Porque se você começar a colorir demais, a não ser que seja muito o estilo da pessoa, né? Mas um mobiliário mais neutro, ele te facilita depois para você usar em um outro lugar, numa outra situação. Verdade. Né? E aí você pode colorir nos adornos, né? Se você quiser, nos jarros, você joga uma flores, almofada colorida e dá uma alegria para casa da mesma forma. Né? É verdade. Existem alguns materiais, Luciana, que estão usando mais, que a pessoa deve investir naquele material? Por exemplo, um sofá de couro. Existe o couro, nem sei como é que chama mais, porque cada dia muda o nome do... Tem couríssimo, couro ecológico. Couro ecológico e tal, que não é o couro verdadeiro, que ele realmente é mais caro, mas apesar de assim, né, gente, nem compara, né? O couro verdadeiro é muito mais bonito, muito mais durável e tal. Sim, mas hoje em dia tem muito material bom. Tem, né? Muito material sintético, que tem um acabamento bonito e duradouro, né? Porque tem que ser prático. É verdade. Não adianta a gente querer usar um couro. Também não adianta pegar um tecido só porque é barato e daqui a pouco ele vai ficar todo craquelado, jogar dinheiro fora, né? É verdade. Mas hoje em dia tem muito tecido sintético, muito resistente, muito bom que a gente pode usar. Eu acho também que é interessante a gente ter essa consultoria, né, do profissional. Por quê? Porque às vezes você fala assim, bom, na sala de televisão é legal eu ter um sofá confortável, eu quero um sofá confortável, mas se eu for colocar um tecido, por exemplo, isso aqui é um tecido, vou colocar um tecido, mas a sala de televisão a gente sempre leva um suco, leva uma água, e aí vai entornar, e aí tem aquela coisa que a gente passa, né? Para impermeabilizar. Para evitar. Aquilo resolve, ajuda, Luciana. O ideal é a gente colocar um couro que vai, talvez não ficar tão aconchegante, mas vai ser mais prático para limpar. Depende da proposta, mas a impermeabilização, ela ajuda muito. É impressionante, assim. Agora, é um negócio que você tem que ter manutenção, você tem que dar manutenção. Não adianta você achar que você vai impermeabilizar e pra nunca sempre. mais. Para sempre vai funcionar. Né? Então, você tem que, de ano em ano, dar uma manutenção nisso, que aí ele funciona assim. Né? Se você jogar um líquido, caiu, derramou um suco, ele aguenta um tempinho até você limpar. Também não vai deixar ficar de um dia para o outro. Né? Mas funciona assim. Então, mais um facilitador. É verdade. Pra gente, né? E tapetes? É ideal porque às vezes a pessoa fala assim, eu amo tapete, eu quero tapete em todos os ambientes. A gente deve colocar tapetes em todos os ambientes ou isso é a critério de cada um também? Existem materiais de tapetes bacanas que a gente pode pôr em cada lugar? Por exemplo, a sala de televisão que a gente está falando dela agora, que as pessoas estão assistindo a gente, provavelmente numa sala de televisão. Ou tem gente que assiste a gente na cozinha, a pessoa. Minha televisão está na cozinha, eu estou fazendo a janta, ou a pessoa está assistindo a reprise, estou fazendo o almoço, minha televisão está na cozinha. Mas todo mundo tem um cantinho, nem que seja no quarto mesmo, porque tem apartamento que não tem uma sala específica para TV, né? Tem no quarto mesmo a pessoa ou em qualquer outro lugar. É legal um tapete, o tapete dá aconchego, qual material? Tapete é sempre legal. Tapete e cortina, eles dão um aconchego pro lugar. Tem muita gente que fala, não, tapete não gosta, que suja, trabalho. Dá poeira. Dá poeira, o pessoal é alérgico. Hoje em dia tem tapete antialérgico. Você não precisa comprar um tapete felpudo, né? Que às vezes realmente, se você é uma pessoa muito alérgica, vai te prejudicar. Mas hoje em dia tem 1 milhão de tapetes e tapete dá um aconchego pro lugar. Onde você coloca tapete e cortina, que a gente fala, que dá um aconchego, não precisa ter medo, pode colocar em todos os lugares, que só agrega. É verdade. E mesmo quando a pessoa tem persiana, é bom pôr por cortina, Luciana, porque às vezes a pessoa fala assim, não, na minha casa ela é moderna, ela é clean, não sei o que e tal, então eu quero persiana apenas, ou painel. Sim. Mas tem que pôr uma cortina para dar aquela coisa de casa, de aconchego ou não? Dependendo do painel. Não, até que a cortina, se for pode ser uma persiana, hoje em dia tem muito material de persiana, de rolô, da romana, que são materiais que lembram o tecido. Então dá uma cara de tecido, você está usando uma cortina que dá um tom mais moderno, mas dá um aconchego da mesma forma. E outra coisa que tem vários tons. Ah, sim, pois então, a gente pode usar uma cortina, às vezes, num tom mais escuro, um pouco, que já dá uma mudada e dá uma aquecida. Da mesma forma, sem precisar necessariamente ser a cortina de tecido. Verdade. Bom, tem umas perguntas dos telespectadores para você. A Selma Ariane de Contagem, ela diz, ei, Márcia, quais os materiais estão usando hoje em dia para decoração? Beijo para você, querida. Bom, ela falou de uma forma muito geral, genérica. né? Muito genérica. Então, você pode
A gente já falou aqui, acho que enquanto a Selma estava digitando ou ligando para cá para a gente está ao vivo nessa quarta-feira. Se você chegou em casa agora, você pode ligar 3209-3301 ou mandar o seu e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Engatei uma primeira aqui, né? E mandar a sua pergunta, Luciana, arquiteta. Infelizmente o tempo dela está acabando aqui com a gente já tem muita coisa no programa hoje, mas aqui tem 3 perguntas para você. A gente já deu dicas aqui de cortina, de tapete, Isso. né? E de sofá, de tecido para sofá, mas se você quiser falar mais alguma coisa? Olha, eu acho que a gente pode usar e abusar do vidro, da madeira, da laca, que dá uma possibilidade de a gente usar muita coisa, e a gente vai conseguir, voltando ao tema original aqui, que é o reaproveitamento. São materiais nobres e que estão sempre na moda, né? Não vai ser um material que hoje você vai usar, amanhã você vai, nossa, não gosto mais desse material. Né? Então, abusa do vidro, abusa da madeira, abusa da laca, que tem vários tipos de acabamentos bonitos. Então, assim, tem muita coisa legal. A laca ainda continua muito cara, Luciana? Já melhorou o preço? Porque antes ela é mais cara. Realmente, ela, se você for comparar com uma fórmica, aí ela é mais cara. Mas é um acabamento completamente diferente. É, verdade. Dá um glamour pro lugar, né? É verdade. Quando você coloca uma laca, às vezes você coloca uma laca brilhante, dá uma valorizada. Igual aquele azul que a gente viu, era uma laca, né? Isso, era uma Lindo. laca. Então não precisa colocar em tudo, algum ponto. Escolhe um ponto só para você destacar e tá bom. Joia. A Gina pergunta se ainda se usa flores na mesa de jantar. Beijo, Gina. Usa. Flor é sempre flor, Usa, né? flor você pode usar em todos os lugares, né? O importante é ser harmônico, dar uma alegrada na casa e flor de preferência natural. De preferência natural. Né? Mas as pessoas que não têm tempo de cuidar e querem... Existem hoje umas flores artificiais lindas também, né? Um arranjo, umas orquídeas. Existe, que você jura que é natural. Tem que pegar e falar, meu Deus, é artificial, mas às vezes até pegando a textura imita. Tem sim. Né? Claro que é natural, mas às vezes manter o preço, às vezes você não fica em casa direito, na correria. Mas as flores são sempre bem-vindas, né? Sempre. A Caroline pergunta, ela diz que tem uma sala pequena e quer ganhar mais espaço. Tem alguma dica? Beijo, Carolina. Tem uma sala pequena e quer ganhar mais espaço. Eu acho que essa questão, ela tem que avaliar bem o layout da sala. Que é exatamente o que você falou. Não dá para colocar um mobiliário grande no meio do caminho que vai entulhar a sala dela. Então, trabalhar... Hoje em dia a gente tem muita poltrona bonita com uma dimensão menor. Entendeu? Um sofá também que se adequa ao espaço dela, né? Para ela não lotar o espaço.